Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, Gênesis capítulo 16. Glória a Deus. No versículo 8. 16, versículo 8. Vamos, versículo 6, 16, 6. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Amém? Em outras versões da Bíblia diz: tu és o Deus que vê. Né? Aqui está escrito Deus da vista, mas algumas outras versões diz o Deus que vê. E essa versão, essa referência sobre o Deus que vê, você só vai encontrar aqui, nesse capítulo, nesse versículo. Nenhuma outra parte da Bíblia você vai ver mencionando o Deus que vê. Porque tudo que tem na Bíblia tem um propósito, e tem um propósito muito profundo. E aqui Deus falava diretamente com Agar. Aqui Deus estava falando diretamente com ela, um contato íntimo e pessoal sobre a situação, sobre o momento que ela vivia. E ficou registrado aqui o Deus que vê. Amém? Então, como eu falava sobre espera, o que você faz enquanto espera, todos aqui conhecem que Deus havia feito uma promessa para Sarai e para Abraão, que eles teriam um filho. Mas o tempo começou a passar e nada aconteceu, os irmãos sabem. Então, o que é que aconteceu? Vendo o tempo passar, a fé de Sarai começou a esmorecer. Porque, irmãos, quando é que você percebe que a fé está esmorecendo? Quando você começa a traçar um plano. Quando você fala, está demorando, então eu vou ter que resolver esse problema aqui sozinho. Peraí, é já que eu vou traçar um plano de fuga aqui, porque eu não suporto essa situação. Eu não vou conseguir conviver com essa situação, então eu vou arrumar uma rota de escape. Eu vou planejar algo aqui, porque essa situação é difícil demais, é insustentável. Talvez a dor, talvez o sentimento, talvez a provação daquela espera seja tão forte. E nós começamos a criar um plano de fuga, uma rota de escape. E foi exatamente isso que aconteceu com Sarai. Vendo o seu corpo envelhecer, vendo já as suas forças se esvair, ela falou assim: Deus, já que Deus prometeu um filho, então vamos arrumar esse filho. Né? E ela tinha uma serva egípcia. E naquela época, a mulher, quando ela não tinha filho, ela era humilhada, as pessoas a humilhavam. E ela era muito humilhada diante da sociedade. Então, por isso, havia uma permissão, entre aspas, né, que a senhora poderia oferecer a sua serva ao seu marido, para que ele tivesse filhos com ela, e aquele filho seria considerado dela, né? E aí Sara foi e falou com Abraão: Abraão, eu vou te dar a minha serva por mulher, e você vai ter um filho com ela, e aí esse vai ser o nosso filho, e aí vamos resolver a situação. Tá tudo resolvido, ok? Ok. E assim aconteceu. E aí logo Agar engravidou. E quando Agar engravidou, irmãos, aí instaurou outro conflito. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus resolve o nosso problema,
A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor são aquelas que enriquecem e não acrescentam dores. Mas quando sou eu que resolvo o meu problema, na verdade eu posso estar achando que eu estou resolvendo o meu problema, mas eu posso estar arrumando um problema maior ainda. Na ânsia de resolver, na ânsia de ter um escape daquela situação, eu posso estar provocando uma situação ainda pior. Por quê? Porque esmoreceu na fé, desistiu de esperar, desistiu, é tarde demais, cansei de esperar. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu cansei de esperar. E uma vez eu vi uma pessoa falando assim, eu falei, Dari, mas eu achei muito forte, misericórdia. E essa pessoa falava, eu cansei de milagrinhos, Dari. Eu cansei de migalhas, eu cansei de esperar. Eu falei, misericórdia, que nós não venhamos chegar num nível desse, num momento desse, de nos distanciar tanto de Deus, de esmorecer tanto na fé, que a gente venha a agir dessa maneira. Mas Sarai, nesse momento de fragilidade, ela vai e cria uma solução para esse problema. E quando Agar, ela engravida, a situação muda. Tem uma frase que fala assim, quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela. Quando você dá, a pessoa pode ser a pessoa mais humilde, né, Josemar? Você vai lá e dá o poder para ela. Aí você vai conhecer quem ela é. Você vai ver qual é o caráter verdadeiro daquela pessoa. Porque uma pessoa que ela consegue estar numa situação de poder, de status, de fama, em que ela domina sobre alguma situação e ela consegue ser humilde, essa pessoa é uma pessoa que tem um caráter transformado por Deus, que a maioria das pessoas mudam. Então Agar se viu ali grávida do filho do patriarca, do filho de Abraão. Então subiu com a cabeça. Aí a coisa começou a mudar. Então ela começou a entrar em conflito com Sarai. E as duas começaram a ter muito conflito. E aí eu creio que Sarai ali naquele momento ela se arrependeu. Ela falou, meu Deus, o que eu fui fazer? Chama Abraão. Abraão, vem cá, não quero essa serva aqui mais não. Eu vou mandar ela embora porque ela está me passando muita raiva. E aí Abraão foi omisso. Abraão não interveio na situação. Ele falou, faz o que você quiser. Você quer mandar ela embora? Manda embora. Você quer ficar? Fica. Então faz o que você quiser. E aqui na palavra do Senhor diz que Sarai afligiu Agar. Afligiu, pode ser com humilhações, pode ser com uma série de coisas. Pode ser a aflição, pode ser fisicamente, né? Afligiu Agar de forma que Agar não conseguiu ficar ali. E Agar foge, desesperada, Agar foge para o deserto. Irmãos, o salmista Davi, lá no Salmo 55, ele escreve um salmo e ele fala assim, quem me dera asas, e eu fugiria para o deserto. Quem me dera asas como de pássaro, eu fugiria, eu pernoitaria no deserto, eu voaria, eu ficaria bem longe dessa situação. E Agar fez exatamente isso. Ela fugiu para o deserto. Eu acho que entre ficar ali na casa de Sarai e o deserto, ela preferiu o deserto. Ela falou, nem que eu morra lá no deserto, é melhor do que eu morrer aqui nessa situação. Irmãos, eu fico imaginando o conflito dessas duas mulheres numa casa. Porque, gente, mulher quando ela é transformada por Deus é uma bênção, né, Marcelene? Mas quando ela não é transformada por Deus, ela consegue humilhar, ela consegue mexer na ferida, ela consegue provocar. Da mesma maneira que Deus nos criou para ser bênção. Quando a mulher se deixa usar pelo mal, ela também consegue ser maldição na vida de muitas outras mulheres. Por isso que nós precisamos ser bênção. Por isso que nós devemos entregar o nosso temperamento ao Senhor. Por isso que nós devemos submeter o nosso temperamento ao Senhor. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo fala que dentro de nós há uma guerra entre o bem e o mal. Há uma guerra entre a minha vontade da carne, entre o meu temperamento, entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu não devo fazer. Entre a vontade da carne e do espírito. Quantas vezes a nossa vontade é falar coisas na hora errada, da maneira errada, para a pessoa errada. E aí você tem que ter o domínio próprio e se segurar e falar, opa, segura aí, carne. Porque senão vai dar ruim. Depois vai vir as consequências.
né? Então existe essa luta e nós precisamos submeter o nosso temperamento ao Senhor. Mas aqui, nenhuma das duas quis submeter o temperamento ao Senhor. E as duas entrou em conflito, e conflito forte. Então, Agar vai fugindo da sua senhora, fugindo daquela situação que ela não via solução, e ela vai para o deserto. E no deserto começa a acabar a provisão, que eu acho que nem levou, nem tinha. Então, naquele calor escaldante do deserto, talvez ela se viu literalmente perdida ali, sem comida, sem água, sem abrigo, sem nada naquele deserto. Mas ela, ainda assim, eu acho que ela preferia morrer ali no deserto, porque na palavra do Senhor não faz menção que ela pensou em voltar. E aí que entra a graça e a misericórdia do Senhor. Irmãos, sabe o que eu amo na palavra do Senhor? Sabe por que eu sou apaixonada no cristianismo, no evangelho? Porque o mundo prega que quanto mais bom, quanto melhor eu sou, quanto mais eu me esforço para ser, quanto mais eu faço por merecer, quanto melhor eu sou, mais eu vou receber coisas boas, mais Deus vem me encontrar. Uma parte disso é verdade, outra parte não, sabe por quê? Porque Deus, quando Ele vê a nossa situação, quando Ele sabe que a situação é séria, quando Ele sabe que você não tem força nem para clamar, Ele vai ao seu encontro. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que quando você não tem força para buscá-lo, Ele vai ao seu encontro. Porque na palavra de Deus diz, Ele é o Deus que vê. Quando ninguém vê, quando ninguém sabe o que acontece, quando você parece invisível diante das situações, quando você vive lutas que todos que estão ao seu redor desconhecem, quando você vive crises que todos desconhecem, ninguém sabe, nem compensa falar. Tem crise, irmãos, que não compensa nem você falar. Senão as pessoas vão falar, essa aí tá doida, pirou. Essa aí, ó. Então tem coisas que você engole, segura e não fala, você fala só para o Senhor. Mas Deus é um Deus que vê, como Agar disse aqui. Deus é o Deus que vê. E Deus viu toda a trajetória de Agar. Deus viu tudo que estava acontecendo. Deus viu quando Agar chorou. Deus viu quando Agar foi humilhada. Deus viu tudo que estava acontecendo. Deus sabia quem Agar estava gerando, quem estava no ventre de Agar. Deus sabia que havia uma promessa, mas Agar estava perdida. Ela estava perdida com tanto sentimento de solidão, de rejeição, de tristeza, de vulnerabilidade. O que ela ia fazer diante daquela situação? Ela não tinha pátria, ela não estava na pátria dela, ela não estava no país dela, ela não tinha um pai para defender, ela não tinha uma mãe para falar por ela não tinha ninguém para defendê-la. Aí ficou forte, ficou desleal a questão aqui. Porque Sarai estava no ambiente dela, com Deus dela, com o marido dela, com a família dela, na terra dela, e Agar estava sozinha. Então, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, vai encontrar com Agar no deserto. E quando ele encontra com ela no deserto, ele fala, Agar, aqui ele vai falar, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela diz, eu estou fugindo, Senhor, estou fugindo do problema. Estou fugindo de uma situação que eu não sei como resolver. Eu estou fugindo de uma crise que eu não sei se tem solução. E se tem solução, eu desconheço. E aí, então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Irmãos, Deus nunca vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus nunca vai passar a mão, Ele vai encontrar, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer. Mas se você errou, se você está errado na situação, Deus é justo. Então Deus podia passar a mão na cabeça de Agar e falar, tadinha de você, né? Ele fala, não, volta lá e humilha. Volta lá, porque você também tem sua parcela de erro nisso aí. Você já viu, irmãos, que casamento é assim, você nunca pode ouvir um casal ouvir só uma pessoa, você tem que ouvir os dois. E aqui o anjo encontra lá com Agar e fala, Agar, volta e humilha-te debaixo das mãos da sua senhora. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente,
que não será contada, por numerosa que será. Em outras palavras, o anjo dizia: Sarai, Agar, o que você está carregando é muito precioso. Não é hora de parar, Agar. Agar, volta. Porque a promessa está de pé, estou te fazendo uma promessa. E essa promessa vai cumprir. Você está carregando dentro de você um homem forte, um homem que também será pai de multidões. Eu tenho um plano para Ismael. Eu tenho uma promessa para ele, e essa promessa vai se cumprir. Então o anjo do Senhor fala também o anjo do Senhor: eis que concebeste, terás um filho, serás o seu nome Ismael. O nome Ismael significa porque o Senhor ouviu a tua aflição. Então Agar chama aquele lugar de El Roi, que é o Deus que vê. E Deus fala para que Agar colocasse o nome no filho de Ismael, que significa o Deus que ouve, ou seja, o Deus que vê e o Deus que ouve. Eu quero dizer para você nesta noite que você precisa entender que não importa a crise, não importa a situação, não importa o que aconteça, nós servimos um Deus que vê e um Deus que ouve. Um Deus que está conosco independente da circunstância. Um Deus que nos fortalece. Um Deus que está sempre disponível a nos ouvir. Um Deus que está vendo tudo, que está seguindo os seus passos, que está te acompanhando. Mesmo quando ninguém vê os seus esforços, mesmo quando ninguém sabe o que se passa, Deus é o Deus que vê. Deus é o Deus que sonda os nossos corações. Ele é o Deus, um Deus justo, irmãos. E muitas vezes eu falo isso, porque muitas vezes nós queremos vir para a igreja e queremos apenas o lado bom do cristianismo. Muitas vezes nós queremos acreditar num cristianismo que muitas vezes contaram para nós uma história que você vai vir e aí é só vitória, só vitória, só vitória. Que aí você vai virar crente e aí tudo vai dar certo e aí é só prosperidade e aí é só alegria. Irmãos, o Evangelho nos ensina que nem tudo é flores, mas ainda há flores, né? Nem tudo é mil maravilhas, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que existem dias e dias, existem dias bons, existem dias difíceis. E o fato de eu e você sermos cristãos não nos exime de passar por lutas, por provações. O fato de eu e você acreditarmos na palavra de Deus não significa que nós não vamos enfrentar crises. Mas a palavra do Senhor nos promete que Ele estará conosco. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Porque eu estarei contigo. Então, quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vemos um Cristo que, apesar de ser dono de todo o poder, apesar de ser o nosso rei, o Salvador, ele teve que enfrentar a cruz, ele teve que enfrentar a morte de cruz e ele teve que ir até o fim. Nós vemos um Deus que se alegrou na Páscoa com os seus discípulos, que se alegrou tanto diante da multiplicação dos pães, que se alegrou tanto quando ressuscitou Lázaro, diante de tantos milagres, porque Jesus era intenso, e Jesus chorava com os que choravam, e Jesus sorria com os que sorriam. Mas nós vemos um Jesus chorando amargamente no Getsêmani, sozinho, porque nenhum dos seus discípulos pôde estar com ele. No momento de maior crise, no momento de maior angústia, lá estava o nosso Senhor sozinho, chorando no Getsêmani. E sabe o que ele estava fazendo? Ele estava pedindo forças, ele estava fortalecendo a fé para aquilo que havia de vir, para a situação que ele havia de enfrentar. E talvez ele tivesse medo de tudo que estava acontecendo. Mas ele faz uma oração e ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Então, irmão, se Jesus, ele precisou estar ali, ele precisou chorar para se fortalecer na fé, ele precisou rasgar o coração dele e falar: está difícil, Senhor, se for possível, tira de mim essa situação, se for possível, ameniza essa dor,
Se for possível, Senhor, que eu passe por isso sem doer tanto, sem machucar tanto, faz alguma coisa, Senhor. Mas se não for possível, me dá forças para ir até o fim. Me dá força, fortalece a minha fé. Talvez você um dia vai precisar fazer essa oração diante do Senhor. Só você e Deus. Senhor, se for possível, muda essa situação. Mas se não for, que o Senhor me dê forças para prosseguir, para estar de pé, Senhor, quando a luta se travar, quando as minhas forças se acabar, Senhor, que o Senhor venha me sustentar. O próprio Jesus buscou forças, o próprio Jesus precisava de forças para prevalecer até o fim. Então, se ele precisou, por que eu e você não podemos reconhecer, assumir e tirar tempo para orar, tirar tempo para conversar com Deus sobre as nossas crises? Você já falou com Deus sobre aquilo que te incomoda? Você já falou com Deus? Muitas vezes nós falamos com todos, nós nos desesperamos, mas nós não falamos com o Senhor. Eu quero dizer para você que o Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ouvir sobre aquilo que vai no seu coração. Apesar de Ele ter o poder de te encontrar, apesar de Ele estar te sondando, tá vendo, sabendo tudo sobre você, Ele quer ouvir a sua voz, falando: Senhor, me fortaleça. Senhor, não me deixe naufragar. Senhor, não me deixe sucumbir no mar da aflição. Não me deixe sucumbir diante da frieza e da indiferença e do distanciamento do Senhor. Mas eu quero estar com o Senhor. Quando a luta se travar, eu quero estar com o Senhor. E que o Senhor venha nos fortalecer. Eu já estou encerrando a minha palavra. Queria que os irmãos caminhassem um pouco à frente em Gênesis capítulo 21. Gênesis no capítulo 21. Só para concluir a minha palavra, desde que o anjo apareceu para Agar a primeira vez no deserto, ele fez uma promessa. E Agar volta, enfrenta seus problemas, porque nós precisamos enfrentar os nossos problemas, irmãos. Fugir não é a solução. Então Agar volta. Aqui aproximadamente 16 a 17 anos se passaram. E Ismael cresceu. Ismael já era um adolescente. E Isaac nasceu, o verdadeiro filho da promessa. E aí o conflito voltou à tona de novo. E a situação voltou à tona de novo, porque Sarai viu uma situação e ela falou, agora Sara, né, que havia mudado o nome dela. Então agora ela vê um problema ali. Fala, agora o meu filho nasceu e esse aí vai querer herdar também. É parte daquilo que foi prometido e é só para o meu filho. E aí outro problema, outra crise volta à tona. E agora, dessa vez, Abraão e Sara vão despedir Agar. Vão mandar que ela vá embora. Dessa vez, ela não vai fugir. Dessa vez, ela vai ser rejeitada mesmo. Em todos os sentidos. Ela e o seu filho. Então, Gênesis 21, versículo 14, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu um menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o meu menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse, que tens, Agar? O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Amém? Irmãos, às vezes nós pensamos, nós queremos dar data
para Deus resolver a nossa crise, a nossa situação. Nós falamos, olha, essa crise aqui, eu não aguento mais que 1 ano, mais que 2 anos, não estou dando conta, não vou aguentar. Só que quem determina a hora e o tempo é o Senhor, irmãos. Quem fala, acabou, é só o Senhor. Então, ele fez uma promessa, e durante esses 16 anos não deve ter sido fácil para Agar conviver ali nessa situação. Mas a promessa ainda estava de pé. E o Senhor ainda estava com ela, e o Senhor ainda estava fortalecendo a vida dela. Não importa como fossem os problemas, os desafios que ela enfrentou no meio dessa crise. Mas o Senhor esteve com ela e outra vez fala com ela no deserto. Outra vez fala com ela no momento de desespero e de aflição. Eu quero dizer para você que a mesma forma que Deus falou com Agar, o mesmo Espírito que ministrou na vida de Agar e sustentou, ele é o mesmo que está aqui e quer sustentar você. Quero dizer para você, busque ao Senhor pela sua casa, pela sua família. Fala com Deus como seu melhor amigo. Coloca diante dele aquilo que aflige o seu coração, aquilo que aflige a sua alma. Porque o Senhor, ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que sonda o seu coração, ele é o Deus que sabe todas as coisas e ele está cuidando de você e vai cuidar até o cumprimento da promessa. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem de pé, vamos orar, vamos encerrar esse momento. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Eu espero que o Senhor tenha ministrado o seu coração, assim como o Senhor tem falado ao meu coração nessa palavra. Se você percebe que Deus tem algo mais a dizer e a ministrar no seu coração, chega na sua casa, abre a palavra do Senhor, comece a meditar, Gênesis 16, vai até o 21, medita um pouco mais a respeito dessa história e deixa o Senhor ministrar mais e mais no seu coração, porque, irmãos, é através da palavra de Deus que nós somos fortalecidos. Creia, irmãos, não tem fórmula mágica, não tem atalhos, não tem outro escape. Para onde eu irei da presença do Senhor? Nós precisamos do Senhor, nós precisamos fortalecer a nossa fé em Deus. E o Senhor está conosco, amém? O Senhor esteve conosco durante todo esse ano, o Senhor vai estar conosco no próximo ano, e o Senhor estará conosco até a consumação do século.